Fala pessoal, olha eu de novo aqui, depois aí do retorno do meu canal, vamos voltar a bater um papo com as coisas que eu estou consumindo atualmente. E hoje vai ser um lance diferente, vai misturar quadrinho com série, porque recentemente eu conferi as 2 temporadas de Metal Hurlant na Amazon Prime. A série está legendada, prontinha para você maratonar, 2 temporadas, cada uma delas com 6 episódios. Mas o que isso tem a ver com quadrinhos, como você comentou, Rafael? Então, gente, essa indicação primeiro veio do Fred, lá do Centro de Comando do Megapower Brasil, meu amigo Fred, que me indicou essa série depois que eu compartilhei com ele que eu estava lendo as revistas Heavy Metal. Eu já comentei aqui no canal brevemente e também no Mega Hero. E ele falou pra mim que Metal Hurlant tinha um tipo de conexão com essa revista e eu fui pesquisar para entender de fato qual era a relação que essas 2 publicações tinham. A real é que a revista Heavy Metal, que saiu em 77, ela é inspirada na revista Metal Hurlant da França, que saiu em 74. As 2 publicações são bem parecidas, com antologias, histórias soltas, eventualmente uma se conecta com a outra, mas a maioria delas são histórias isoladas de escritores e ilustradores diferentes. E a Heavy Metal, quando ela começou a ser publicada lá no finalzinho dos anos 70, ela trouxe algumas histórias da Metal Hurlant, adaptando o idioma para o idioma americano, né? E depois, ao longo dos anos, virou uma publicação mais autoral, com histórias de editores e ilustradores americanos, e a gente sabe que o sucesso foi imenso, né? A revista Heavy Metal, inclusive, chegou aqui no Brasil em 1995, no formato bimestral, e ganhou 2 longas-metragens, um de 81, que tem vários contos, um filme clássico chamado apenas de Heavy Metal, e Heavy Metal 2000, lançado no ano 2000, esse apenas em home video, o outro foi lançado nos cinemas, e o Heavy Metal 2000 era focado em uma história apenas, não eram várias histórias, como aconteceu com o filme de 81. É bom deixar claro que tanto Heavy Metal quanto Metal Hurlant são publicações feitas para o público mais velho, 18 anos, tem muita violência gráfica, muito sangue, nudez e sexo. E a série, que foi lançada em 2012, também segue nesse mesmo tom. Ela foi produzida, gente, por Guillaume Lubrano e Justine Veilut, acho que é assim que se fala, tá? É uma produção franco-belga e falada no idioma inglês. Então, quando eu estava pesquisando sobre essa série, eu descobri que tinham 2 temporadas, uma em 2012 e outra em 2014. E quando eu comecei a assistir, eu tinha escrito primeira temporada e eu fui assistindo e tal, e aí eu percebi que depois do episódio 7, a qualidade melhorava. E só depois eu vim descobrir que a Amazon Prime compilou as 2 temporadas em uma temporada só. Então você tem 6 episódios da primeira e 6 episódios da segunda. É bom deixar claro um ponto importante, já falando o que eu achei da série, é que a primeira temporada, particularmente, ela tem um orçamento muito menor que a primeira. As 2 têm baixo orçamento, mas a primeira tem bem menos orçamento, então os efeitos visuais, algumas atuações, dentre outras coisas, pode meio que espantar um fã que está procurando um material mais robusto, mais bem feito, mas eu acho que isso não desmerece a obra, até porque os episódios são adaptações de histórias da Metal Hurlant. Tem alguma mudança aqui e ali, mas as histórias são praticamente as mesmas. Então a gente tem aquela qualidade de roteiro e de narrativa que a gente vê no quadrinho sendo colocado na televisão. E aí na televisão, quando eu digo stream. E quando chega na segunda temporada, a gente tem uma melhorada substancial, né? A gente tem vários atores conhecidos aparecendo em alguns episódios. Tem o ator que faz o Spike, o Rutger Hauer, que fez aí Feitiço de Áquila e Blade Runner, ele aparece em um dos episódios. Então a gente tem um crescimento de qualidade. Uma pena que não rolou uma terceira temporada. Eu acho que valia muito a pena, até porque a qualidade, como eu falei, na temporada de 2014 cresce bastante. Assim como os quadrinhos são antologias, histórias soltas que têm um elemento em comum em todas elas, que é um asteroide chamado Metal Hurlant, que na verdade é um pedaço de um planeta, só que um pedaço vivo, que vai vagando o espaço e tempo em eras diferentes, universos diferentes, e esse asteroide acaba influenciando alguns episódios até diretamente, né? Alguns efeitos. O asteroide passa e acontece alguma situação bizarra. E é muito parecido com um elemento que foi mostrado lá no filme de 81 de Heavy Metal, que é o Loc-Nar, que é um artefato mágico, um artefato maligno que tem relação com todas as histórias. Nesse caso, em Metal Hurlant,
é o meteoro com o mesmo nome. E apesar de terem episódios isolados, eu senti que a segunda temporada ela é mais conectada um com o outro. A gente tem alguns personagens recorrentes em alguns episódios, principalmente lá na reta final. E o último episódio, ele meio que faz uma coisa que eu não esperava, trazendo elementos tanto da primeira quanto da segunda temporada. E sim, também igual o quadrinho, o teor dos episódios são episódios feitos para o público mais velho, obviamente. Eles botam lá 16 anos, 18, mas a gente tem muita cena violenta, muito sangue, gente decapitada, muita cena de nudez, sexo em praticamente todos os episódios. Então não recomendo, se você é de menor, assistir essa série, tá? Então ela tem uma censura um pouco elevada. E eu gostei muito, eu acho que no fim das contas o saldo é bem positivo. Eu particularmente gosto muito das histórias de heavy metal, eu sou fã de ficção científica e fantasia, e eu gosto muito que heavy metal consegue misturar as duas coisas. Tem um episódio específico que é medieval, e aí do nada entram elementos de tecnologia, e aí a gente tem essa mistura de ficção científica com fantasia que eu acho que casa bastante e não fica uma coisa muito mal feita e forçada. Eles conseguem fazer com que pareça que as coisas coexistem de verdade e coexistem naquele universo. Então, ponto positivo para a produção. E eu tive alguns episódios favoritos, obviamente. Na primeira temporada temos o quarto episódio, que é um episódio onde um grupo de sobreviventes de um acidente em uma nave, e o acidente foi causado pelo asteroide, eles escapam e essa nave tem pouco oxigênio, e a gente vê 3 seres humanos brigando para sobreviver. Muito interessante esse. O outro episódio que eu gostei não é nem medieval e nem de ficção... É de ficção científica, mas não tem essa pegada futurística, que é o episódio Whisk, onde nós temos um médico que vive no Velho Oeste e ele acaba sendo afetado pelo asteroide, o Metal Hurlan. Ele ganha uma habilidade de conseguir curar as pessoas, né? Ele tem mãos mágicas, digamos assim, e ele sai curando todo mundo lá na cidade onde ele mora, e eventualmente vão aparecer algumas pessoas interessadas na habilidade dele. Os outros dois que eu vou citar aqui, o primeiro, o Endomorfo, que é um episódio de pós-apocalipse, digamos assim. A gente vai para um universo onde os seres humanos utilizam seres sintéticos para fazer as tarefas diárias deles, e em um determinado momento esses seres se rebelam depois que o asteroide passa, olha só, e começam a dominar os seres humanos. Nós temos aí um grupo de sobreviventes para lidar com essas criaturas, e tem um líder deles que tem uma maquiagem sinistra, me lembrou muito Pinhead, né, os Cenobitas. Eu achei que esse episódio foi muito bem produzido. E outro que eu gostei bastante é Loyal Condor, onde nós temos a história de uma princesa no espaço que está morrendo, e seu súdito preferido, né, eu não enxergo bem como um súdito, é quase um amigo para ela, é encarregado de encontrar a cura, e nós temos toda uma mini saga aí para procurar essa cura, para salvar a princesa, e tem um desfecho muito interessante. Só um detalhe, né, esses episódios são bem curtinhos, 20 e poucos minutos, não é nada muito grande. Lembra muito aí, por exemplo, Love, Death and Robots, que tem na Netflix. Se você gosta desse formato de antologia, então você vai se sentir à vontade vendo esses episódios, porque não demanda muito tempo, você consegue assistir um ou outro em um dia, depois assistir outros. Eu assisti em maratona porque eu gostei muito das 2 temporadas, então quis terminar logo, mas você pode assistir devagarzinho, consumindo episódio por episódio, até chegar no final. Infelizmente não tem uma terceira temporada, eu gostaria muito que eles renovassem, tivesse alguma coisa semelhante, ou até mesmo adaptações das histórias de heavy metal, por que não? Então fica aí a dica. Não sei quanto tempo vai ficar na Amazon Prime, até porque eu peguei para assistir recentemente, não sei há quanto tempo está na plataforma, então aproveita essa dica, maratona no final de semana. São 6 episódios da primeira, mais 6 episódios da segunda, e quem sabe depois disso tudo você não vai ler as histórias em quadrinho. É isso, galera, só lembrando que esse heavy metal que tá aqui no meu lado não é o heavy metal original, eu já comentei com vocês, um compilado de histórias que a editora Mitos lançou aqui no Brasil, da Rebellion, e colocou o título heavy metal, obviamente, para chamar a atenção, mas a Tarna, que tá aqui, essa personagem montada em um pterodáctilo, ela sim é uma personagem do universo de heavy metal, tá? Não do universo de Metal Hurlan, que infelizmente foi uma revista que parou de ser publicada em 2006, mas Heavy Metal continua aí firme e forte, trazendo conteúdo principalmente digital. Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal para acompanhar mais reviews de séries, reviews de quadrinhos, de coisas que eu estou consumindo atualmente. Comente também se você já assistiu Metal Hurlan, se você já leu alguma história, e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!